João Filgueiras Lima, popularmente conhecido como Lelé, foi um arquiteto brasileiro cuja obra é reconhecida por seu caráter social, industrial e sustentável. Suas construções fazem uso de elementos de iluminação e ventilação naturais, reduzindo gastos com energia elétrica e tornando os espaços menos herméticos, mais agradáveis e humanizados. O destaque de sua produção arquitetônica são os hospitais da Rede Sara, grandes exemplos da arquitetura bioclimática. A unidade do Rio de Janeiro, com 54 mil metros quadrados de área construída, é o último edifício da rede, sendo inaugurado em 2009 e possuindo as soluções de conforto mais elaboradas, considerado pelo arquiteto como o mais evoluído. A cidade do Rio de Janeiro é litorânea e está localizada na latitude 22 graus e 50 minutos sul e longitude 43 graus e 15 minutos oeste, com altitude de 5 metros. O clima da cidade pode ser classificado como quente e úmido, com temperatura média anual de 23,7 graus Celsius e umidade média anual de 79%. Nesse clima, uma das principais estratégias para o conforto térmico é a ventilação natural, além do uso da massa térmica para aquecimento e o aquecimento solar passivo, no inverno. O Hospital Sara Kubitschek Rio de Janeiro está localizado em um terreno na zona oeste da cidade, na Barra da Tijuca. A implantação do edifício se dá de maneira horizontal e o complexo é composto por 5 blocos interligados entre si, setorizados em serviços, internação e reabilitação, centro de estudos e residência médica, auditório e serviços gerais. As superfícies que mais recebem o sol são o teto, depois as fachadas leste e oeste, por fim as fachadas norte e sul. As fachadas maiores seguem o eixo norte-sul, ocasionando uma maior incidência da radiação solar no envelope do edifício. As grandes aberturas em shed estão orientadas na direção leste-oeste. Foram priorizados os ventos dominantes, que incidem na direção sudeste. Os sheds da cobertura são compostos por telhas e forros de alumínio brancos, revestidos com bidim, formando entre eles uma camada de ar de 15 cm de espessura. Entre a cobertura externa em sheds e os ambientes internos, tem-se forros basculantes e arcos retráteis, revestidos de policarbonato alveolar translúcido. A telha de alumínio tem condutividade térmica de 230 watts por metro Kelvin. Isso faz com que ela tenha baixa resistência térmica e, consequentemente, alto valor de transmitância térmica. O bidim é uma manta termoacústica que tem dupla função: neutralizar parte do calor que incide nas telhas, evitando a irradiação para os ambientes internos, e serve também para reduzir o ruído da chuva. Esse material funciona como isolante, no caso do conforto térmico, e como absorvente, no caso do conforto acústico. O policarbonato tem transparência ao infravermelho curto e ao visível, mais opaco ao ultravioleta e ao infravermelho longo, produzindo o efeito estufa. As paredes são constituídas por duas placas de argamassa armada, isoladas entre si por uma camada de ar de cerca de 25 cm que funciona como isolante térmico. As duas placas não se tocam, o que reduz o ganho térmico por condução entre as superfícies. Nesse espaço de ar se localizam todas as instalações, tubulações e os dutos de ventilação. A pintura da parede é em branco neve, cujo valor de absortância é 19,4% e de refletância 80,6%, fazendo aumentar a reflexão da radiação solar e minimizando a absorção da radiação incidente pela cobertura. O revestimento do piso é um porcelanato antiderrapante bege claro, e o vidro utilizado foi o transparente comum com esquadrias em alumínio, mas todos protegidos por algum elemento externo de sombreamento, como brises, varandas, beirais e vegetações para evitar a incidência da radiação solar direta nos espaços internos. É importante ressaltar que as fontes de geração de calor internas são a iluminação artificial e a presença dos usuários. Há a presença de luminárias com lâmpadas fluorescentes em todos os ambientes. No entanto, durante o dia o edifício funciona com a presença da luz natural, sem que haja o ganho de calor pelas lâmpadas. A presença de usuários no hospital é constante, em especial na enfermaria, na sala de fisioterapia e no ginásio de reabilitação. Embora o hospital possua ar-condicionado na maioria dos ambientes, na maior parte do ano a ventilação natural resolve o problema do resfriamento. Nas áreas em amarelo estão presentes os 3 tipos de ventilação. Em azul há apenas ventilação natural e em verde a natural e a natural forçada. Em rosa são as áreas que usam constantemente o ar-condicionado pela necessidade de um controle mais rigoroso da temperatura, umidade e pressão, como os centros cirúrgicos e os setores de radiologia e informática. Devido à diferença de temperatura pelo efeito de convecção natural, o ar que entra pela parte inferior do edifício absorve a carga térmica dos ambientes, se aquece e sobe gradualmente. Em seguida, o ar se eleva, passa pelos forros móveis, chega ao espaço entre as coberturas e é extraído para fora do edifício, pelos sheds através das aberturas do sotavento, devido ao efeito de sucção que a corrente de ar provoca.
Para proporcionar uma iluminação intensa e difusa e ao mesmo tempo evitar o ganho de carga térmica por radiação solar direta, Lelé propôs a iluminação zenital por meio de coberturas em shed. A cobertura se projeta como um beiral para a proteção da abertura em shed. Além disso, brises fixos revestidos com bidim diminuem o ângulo de incidência do sol. A luz adentra a cobertura e sofre diversas reflexões dentro do ático, resultando em uma iluminação mais difusa. Outra solução para o controle da insolação são as varandas, que barram a radiação solar direta e conformam espaços de lazer para os pacientes. Além disso, brises verticais móveis construídos com alumínio e com acabamento branco estão presentes em algumas fachadas. Jardins com vegetação estão distribuídos ao longo de algumas fachadas. A baixa capacidade calorífica, condutividade térmica e albedo dos elementos naturais ajuda a controlar o ganho térmico do edifício. Para analisar o conforto térmico, foi adotado o limite recomendado pela ASHRAE 55 de 2004, no qual o intervalo da temperatura interna recomendado para atingir a zona de conforto é de 29,7 a 22,7 graus Celsius. Constatou-se que não existe um desconforto para o frio nem para o calor, pois as temperaturas ficam acima de 24 graus Celsius e abaixo de 29,6 graus Celsius. Todos os ambientes internos se encontram dentro da zona de conforto requerida pela ASHRAE.